Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação e nesta oportunidade ler na segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo de número 1 e versículos de número 3 e 4. Assim está escrito: Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E um texto paralelo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Assim está escrito: Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Com base nesse texto, vamos falar sobre 4 principais promessas para a nossa vida. O texto primeiro que li, na carta do apóstolo São Pedro, ele diz que Deus nos deu o seu divino poder no que diz respeito à vida e à piedade, através do conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então, uma vez alcançados pelo chamado do Senhor para a nossa vida, para a libertação, salvação, e que operou uma grande transformação na nossa vida, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. As promessas de Deus, elas são fiéis e elas são verdadeiras. Elas não falham, elas não perdem a sua validade. Elas cumprem-se no tempo determinado pelo próprio Deus. E através destas grandíssimas e preciosas promessas que Deus faz a nós, com o objetivo de que nos tornemos participantes da natureza divina. Nós que outrora estávamos excluídos desse contato com a natureza divina, agora em Cristo, reconciliados com Deus, nós temos acesso para chegarmos à presença de Deus e sermos participantes da natureza divina. Essa natureza que Deus implanta na vida do crente no ato da sua conversão, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência no mundo. Então nós escapamos porque fomos atraídos por Deus pelo seu amor, através de Jesus Cristo, levado ao conhecimento da verdade, liberto de tudo aquilo que desagradava a vontade de Deus, e agora estamos na condição de servos de Deus, para servi-lo, e servi-lo celebrando com alegria, com júbilo, com gratidão, com reconhecimento, com ações de graças, porque o que Deus fez em favor da nossa vida, ninguém poderia fazer, mas ele o fez unicamente como prova do seu grande, profundo e maravilhoso amor para com as nossas vidas. Então, o trabalho de Deus na nossa vida é nos levar sempre para mais perto de si, para que nós estejamos próximos do Senhor. E a palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. À medida em que, pelo conhecimento da palavra de Deus e a manifestação da sua graça, operando em nossa vida, nós vamos a cada momento nos aproximando do Senhor. E o nosso conhecimento experimental, o conhecimento de vida, o conhecimento espiritual, ele vai sendo acrescentado a cada momento em que estamos em comunhão com o Senhor. De experiência em experiência, a graça de Deus vai solidificando na nossa vida este conhecimento, esta afinidade que passamos a ter com o nosso Deus e a revelação
que o próprio Deus faz de si mesmo para cada um de nós. Ele dá-se a conhecer, ele dá-se a revelar, ele deixa que nós o conheçamos. E o profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Significa que nós não conseguimos conhecê-lo de imediato, de pronto, em toda a sua natureza, a sua extensão. Mesmo porque a extensão de Deus, ela é infinita. E por maior conhecimento que alguém pudesse adquirir, não chega a limitar, ou seja, ao final do seu conhecimento. Sempre o conhecimento que nós vamos adquirindo, ele vai sendo um pouco aqui, um pouco ali, e cada vez mais que nós temos este conhecimento pela experiência com o nosso Deus, isto vai aprofundando a nossa comunhão com Ele, a intimidade espiritual, a nossa fé vai sendo acrescentada e nós passamos a viver então com alegria por cada nova revelação de Deus para a nossa vida. É um Deus que se dá a conhecer, é um Deus que se mostra, que se torna acessível àqueles que o buscam. E os que o buscam, a palavra de Deus diz que encontram. Os que invocam, acham, porque ele sempre está acessível ao seu povo. E nestas promessas que Deus fez, porque nós vivemos em função de promessas. São as promessas de Deus que alimentam o nosso coração, que fortalece a nossa esperança e que dá a nós a plena convicção por esperarmos aquilo que Deus prometeu, porque o que Deus promete, Deus cumpre. A própria Escritura diz: ele não é filho do homem para que se arrependa, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus promete, ele confirma. E na Epístola aos Coríntios, aonde li, diz que todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então nós vivemos em função desta esperança. Não é a esperança humana, não é a esperança financeira, não é a esperança familiar, não é a esperança profissional, naquilo que se vê, naquilo que é corruptível, naquilo que é finito. Não é a esperança no político, que é mentiroso, promete e não cumpre, mas a nossa esperança está firmada na promessa de Deus, porque todas quantas promessas de Deus há, são nele sim e por ele o amém. Um outro texto diz: fiel é o que prometeu, o qual também fará. Muitos antigos creram em Deus, abraçaram a promessa, viveram em função daquela promessa, apesar de não terem alcançado, porque no cronograma de Deus ela estava para uma outra etapa. E a vida daqueles que receberam a promessa, eles foram alimentados e viveram por ela, mas na esperança da fidelidade de Deus para cumprir o que prometeu. E nós que viemos depois, alcançamos estas promessas, vimos o cumprimento delas. A Escritura está recheado de vários cumprimentos do que Deus havia prometido aos antigos e que se cumpriram ao longo do tempo. E para nós ficam agora como confirmação do que Deus disse a eles, e eles não estavam errados em crerem na promessa que Deus lhes havia feito. Então, quando há uma promessa de Deus, nós podemos crer, sem sombra de dúvida, que ela vai cumprir-se. Agora, ela cumpre no tempo e ao modo que Deus determinou, porque Ele é soberano, Ele é o doador da promessa, Ele é quem fez a promessa, Ele é quem vai cumprir a promessa. Agora, o tempo e o modo, a maneira como isto vai acontecer, não compete a nós dizer a Deus como queremos que Ele cumpra com as suas promessas, mas compete a nós crer na promessa e esperar em Deus, porque a parte que compete a Deus, Ele cumprirá sem falta. A parte que compete a nós é crer na promessa e esperar pelo seu cumprimento. Esperar com temor,
esperar com submissão, esperar com fidelidade, esperar com obediência, esperar com pureza, esperar com integridade, esperar com a vida separada. Porque as promessas se cumprirão. Há um hino que cantamos: hoje de Deus as santas promessas se cumprirão. Terra e céus podem arder, terra e céus podem passar, mas as promessas de Deus, elas se cumprirão conforme Deus determinou que fossem. Então, dentro desse texto, nós vamos observar pelo menos 4 promessas principais, que nós precisamos estar atentos a elas e alimentados com a palavra de Deus, porque foram promessas de Deus e vão cumprir-se no tempo determinado. Então nós vamos observar pelo menos estas 4 promessas. Então, a primeira promessa que Deus fez e que nós não podemos esquecer de maneira nenhuma, ela está em Gênesis, no capítulo 3, no versículo de número 15. O que é que diz este versículo? O versículo de número 15, ele diz respeito quando Adão e Eva foram tentados e desobedeceram a Deus e pecaram contra Deus, desobedecendo uma ordem, dando ouvidos a Satanás, à serpente, ao diabo. E quando Deus os chama, faz o julgamento deles, do homem, da mulher e da serpente. E com relação à serpente, o Senhor Deus abre um lampejo de esperança. Parecia que tudo ali estava perdido, porque Deus julgou ao homem que ele iria trabalhar no suor do seu rosto, a terra iria produzir cardos e espinhos, e ele com dificuldade ia trabalhar, ia deixar a sua vida no campo para poder ter o sustento da sua família. A mulher, a partir de então, passaria a conceber filhos com dores. E quantas mulheres morrem com dores na hora de receberem os seus filhos? Tal a intensidade desta dor. E a serpente, o Senhor disse que ela rastejaria e comeria pó. Então foi a sentença que Deus deu. Parecia que ali tudo estava encerrado. A homem não tinha esperança, a mulher não tinha esperança, e a serpente estava determinada a rastejar-se. Mas Deus fez ali uma promessa. Está no versículo de número 15, que diz assim: e porei inimizade, Deus falando à serpente, e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, entre a semente da serpente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, quer dizer, a semente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então esta foi a promessa que Deus fez. E nesta promessa, nós já vemos aqui estabelecido as bases do proto-evangelho. O início, a semente inicial do que seria o evangelho ao longo dos séculos. E esta promessa, Deus foi reafirmando através dos profetas em várias épocas, em várias circunstâncias, dando a conhecer que chegaria o dia de ela cumprir-se. Então, está nos dizendo aqui que a semente da mulher que nasceria seria, à luz das Escrituras, o nascimento do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que nasceria de mulher, como na verdade, à luz da Escritura, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. E Jesus veio também, como a promessa de Deus, para pisar na cabeça da serpente, que é a figura de Satanás, o enganador, o mentiroso, aquele que ilude, aquele que persuade as pessoas para o mal. Então, a promessa de Deus de que Satanás seria derrotado.
Quando Jesus estava com os seus discípulos, uma certa ocasião ele disse: eu via Satanás cair como um raio descendo do céu. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele disse: e o Deus de paz, em breve, esmagará a cabeça da serpente debaixo dos vossos pés. Quando Jesus foi tentado lá no deserto por Satanás, Satanás queria levar Jesus a adorá-lo e manter o seu reinado diabólico no mundo. Mas Jesus não se submeteu a ele. Jesus o venceu e disse: vai-te, Satanás. E ele teve que se retirar. E então, o Senhor Jesus venceu nesta primeira etapa. E quando o adversário, por várias vezes, tentou tirar Jesus do caminho da cruz, através de discípulos, através de pessoas que, mostrando-se preocupados com Jesus para que ele não enfrentasse a cruz. Mas Jesus estava bem certo para qual finalidade ele veio a este mundo. Ele veio para cumprir a vontade do Pai, para ser entregue na mão de malfeitores e salteadores. Eles o julgariam, o condenariam, o levariam à crucificação. Jesus morreria, ele disse isso aos seus discípulos, seria sepultado, mas ao terceiro dia ele seria ressuscitado. E quando parecia que a morte de Jesus tinha sido algo final e que não havia mais nada a se celebrar, parece que o adversário estava sendo senhor da situação. Mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou de entre os mortos. E ao Jesus ressuscitar, ele ressuscitou vitorioso, triunfante sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre a carne, sobre tudo aquilo que estava concorrendo contra a realização do plano de Deus. Mas o Senhor Jesus, ao realizar o plano de Deus, ele cumpriu e venceu. E quando ele se revela ao apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, ele diz: eis aqui o que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Estas chaves da morte e do inferno estavam em poder de Satanás, mas o Senhor Jesus, pela sua morte, ele venceu a Satanás, e ele te retirou dele o poderio sobre estas chaves da morte e do inferno, e elas agora estão nas mãos do Senhor Jesus. O Senhor o destronou, o Senhor despoliou o que ele se julgava dono, que nada era dele. Foi uma ilegalidade. Mas Jesus o venceu. E lá, no livro do Apocalipse, o Senhor continuou revelando ao apóstolo João o que haveria de acontecer a esta antiga serpente. Em Apocalipse capítulo 12, o versículo 9, diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás. O que ele faz? Que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Isto ainda vai acontecer. Ele foi destronado do céu, ele habita nos ares e faz a sua obra entre os homens. Mas chegará um dia em que Jesus, na sua glória, na manifestação do seu poder, ele vai destronar a Satanás e ele será lançado na terra. E então, aqueles que ficarem na terra, eles sofrerão, eles serão atormentados por ele, porque o adversário saberá que lhe resta pouco tempo e ele vai envidar todos os esforços ao seu alcance para seduzir, enganar, oprimir e atrair as pessoas para si. Vai aparentar-se como uma pessoa que vai trazer solução para todo tipo de problemas da humanidade. Mas não tem jeito.
ele é um enganador, ele é mentiroso, ele não tem poder para isto. E quando chega o momento em que ele há de ser julgado, lá no finalzinho, no capítulo 20 de Apocalipse, está escrito assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se cumpram, se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Isso está para o futuro, que vai acontecer ainda. E vai acontecer como diz a palavra de Deus. Ele será solto, ele será lançado à terra, e depois ele será preso, aprisionado por um período de 1000 anos. Ao terminar esses 1000 anos, que será o reinado de paz de Cristo na terra, ele será solto por um pouco de tempo, vai tentar enganar outras pessoas e finalmente, depois que ele for solto, ele for sentenciado, diz no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então esta é uma grande promessa de Deus, que começou desde lá do Jardim do Éden, e vem perpassando pelos profetas ao longo dos séculos, por Jesus, pelos apóstolos, pelos nossos dias, e vai seguindo. Mas o plano de Deus, a promessa de Deus, vai cumprir-se no tempo de Deus. Então, como Deus é a verdade, como tudo que Deus diz é verdade, e cumpre-se esta promessa também da derrota de Satanás, ela vai se cumprir conforme Deus tem determinado que assim seja. E assim será. Assim nós cremos, porque a Escritura afirma. E nós acreditamos na Escritura, porque são palavras fiéis e verdadeiras e foram inspiradas por Deus. Então elas são úteis para o ensino, para a correção, para redarguir, para corrigir e instruir o homem e a mulher de Deus, para que sejam habilitados para toda a boa obra. Não se deixem levar, não se deixem enganar por esta antiga serpente que é diabo e Satanás. Então esta primeira promessa que Deus fez, ela está de pé, ela vai cumprir-se. Parte cumpriram-se, mas a finalização dela está a caminho também. Nada ficará sem que seja cumprido conforme Deus anunciou. A segunda promessa, que nós precisamos também ter bem viva em nosso coração, é a promessa que o Senhor Jesus Cristo fez quando esteve aqui juntamente com os seus discípulos. Mas antes disso, havia lá atrás uma promessa de Isaías, no capítulo 54, e o versículo de número 17. Isaías 54 e 17, que está escrito da seguinte maneira: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então aqui está uma promessa. E esta promessa, o Senhor Jesus revalidou ela, quando junto com seus discípulos, após aquela confissão de Pedro, quando Jesus perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles começaram a dizer: um diz que tu és Elias, João Batista, Jeremias ou um dos profetas. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, tendo a revelação de Deus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E o Senhor Jesus disse: disseste bem, porque não revelaste a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E passado aquilo, o Senhor Jesus então fez uma promessa. Capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Jesus afirmou a identidade de Pedro, que era conhecido como Simão. Jesus, tu és Pedro. E o Senhor Jesus disse: e sobre esta pedra, referindo-se a si mesmo. Jesus não falou referindo-se a Pedro, senão ele faria: e sobre essa pedra. Ele não falou essa, apontando para Pedro. Ele disse esta, referindo-se a ele. Ele dizendo: a mim, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja foi profetizada aqui por Jesus, porque ele estava dizendo no futuro. Ele disse: edificarei. Ele não disse: edifico hoje. Ele disse: edificarei a minha igreja. Mas só que tem uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Isaías nós lemos: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Todo intuito, plano, estratégia maligna do diabo contra a igreja de Jesus Cristo não prevalecerá. O Senhor Jesus diz aqui: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja será sempre vitoriosa, sempre vencedora, sempre triunfante. E o que é a igreja? A igreja é a reunião dos salvos por Cristo. Aqueles que ele, através da sua morte, ressurreição e ascensão, em cumprir a vontade de Deus, Deus coloca à disposição da humanidade e os chama para a salvação. E os que vêm são constituídos como a igreja edificada por Jesus. Historicamente, esta igreja foi inaugurada lá no dia de Pentecoste. Porque quando os discípulos reuniam-se em casas, no cenáculo, mas no Pentecoste, ali quando veio o Espírito Santo, é uma das promessas que nós vamos ver. Então, ali, historicamente, a igreja tomou corpo. Ela deu-se a conhecer diante do mundo. E a partir de então, revolucionou o mundo de então. E todos os continentes foram impactados pelo levantar da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, a promessa da edificação da igreja. E Jesus é a cabeça da igreja. Jesus não é o cabeça, Jesus é a cabeça. E a igreja é o seu corpo. Então Jesus, que é a cabeça, onde está o centro de comando, de onde partem as ordens, as orientações, para que o corpo execute aquilo que a mente, a cabeça, designou. E Jesus é a cabeça. Ele não é o cabeça, um líder, alguém que quer as pessoas para si unicamente. Não, Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, cabeça e corpo é uma coisa só. Ele, como cabeça, governa, orienta, direciona e dirige este corpo, que sou eu, é você, somos nós, que juntos, reunidos em nome dele, formamos o seu corpo. Eu sozinho não sou o corpo de Cristo. Mas eu, mais você, mais o outro, mais o outro, mais o outro, a reunião de todos os fiéis na terra, formamos o corpo de Cristo. E ele governa sobre nós. E ele prometeu, está uma promessa aqui, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ao longo do tempo, os homens, os políticos, e qualquer outra natureza ou identificação quiseram cercear, parar, limitar o trabalho da igreja, mas não conseguiram.
porque a igreja é de Jesus. A denominação é dos homens, é criação dos homens. Por isso que há tanta desavença, há tanto conflito, há tanto desentendimento, há tanta confusão, porque denominação não foi edificada por Jesus. O que foi edificado por Jesus é a sua igreja. E a igreja de Jesus não é um sistema religioso. A igreja de Jesus são almas humanas que foram salvas, libertas e transformadas pelo poder do evangelho que fala de Jesus. Então Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós estamos vivendo um tempo em que os homens parecem querer dominar a igreja de Jesus, mas eles não têm poder para isso. Jesus não deu nenhuma autorização, nenhuma procuração para que eles se tornassem proprietários e donos da igreja. Eles são serviçais da igreja do Senhor. Como eu e você, como nós somos servos de Jesus. É o que nós somos. Agora, dono de igreja, não. A igreja é de Jesus. Ele diz: edificarei a minha igreja. A igreja não é de Antônio, não é de José, não é de Paulo, não é de Manuel, não é de Xavier, não é de ninguém. A igreja é de Jesus. Ele disse: edificarei a minha igreja. Então a igreja é de Jesus. E quem quer usurpar o que é de Jesus, pode morrer fulminado e queimado. Pode ser destruído no momento, como foi Uzá, quando estendeu a mão sobre a arca, que não deveria fazer aquilo, e ele morreu imediatamente. Ou como Herodes, que se vangloriou de ser alguma coisa, e morreu e foi comido por bichos. Estes homens que se arvoram em tomar o lugar de Jesus na igreja, em fazer-se proprietário e dono, e dominar com rigor as pessoas, eles têm uma conta a acertar com Jesus. Jesus não deu procuração para ninguém da sua igreja. Olha, eu estou passando a minha igreja para você, você agora é que vai governar sobre ela. Não. Jesus continua sendo o Senhor da igreja. Jesus é o pastor da igreja. Nós somos servos dele e temos que estar ao seu alcance, às suas ordens, com obediência, com verdade, com submissão, fazer o seu querer enquanto estamos aqui na terra, porque o nosso tempo aqui é muito rápido, logo termina a nossa temporada nesta terra. Mas vamos servir com fidelidade, vamos reconhecê-lo como Senhor, vamos reconhecê-lo como a cabeça da igreja, como aquele que governa sobre ela, de onde emana todas as orientações e os ensinamentos para nossa vida, para um dia estarmos morando com ele por toda a eternidade. Então, a promessa da edificação da igreja. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Então, esta é a segunda promessa daquelas que consideramos grandes promessas. A terceira promessa está relatado por Joel no capítulo 2, versículo 28, quando Deus, através do profeta Joel, disse: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Velhos, jovens, crianças profetizariam, teriam sonhos, visões, revelações, seria um mover glorioso do Espírito Santo de Deus. Esta foi uma promessa que Deus fez. E quando raiou o dia de Pentecostes, em que muita gente estava reunido em Jerusalém para a festividade do Pentecoste, Deus então estabeleceu que naquele dia o Espírito Santo seria enviado a esta terra para estar para sempre com o seu povo. E naquele dia que veio o Espírito Santo, Jerusalém fervilhava de pessoas de todas as nações debaixo da terra. E os discípulos de Jesus estavam lá no cenáculo, orando. Por 40 dias Jesus esteve com eles, e eles estavam orando. E no 10º dia de oração, quando rompia o dia de Pentecoste, eles ouviram um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos, e foram vistas por eles
línguas como que repartidas de fogo, as quais pousou sobre cada um deles. E cada um deles falava em línguas. E as pessoas que estavam à volta ali ouviam e identificavam eles falando no idioma daquelas pessoas. Como eles, sendo galileus, sendo homens do campo, onde é que eles aprenderam idioma? Foi o Espírito de Deus que trouxe para eles aquelas línguas e usou-os, e eles entenderam perfeitamente na sua língua. E os começaram a zombar, eles estão embriagados, estão ébrios. Eu disse, não, terceira hora do dia, não é hora de se embriagar. Então Pedro se levanta e diz, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, que Deus disse que nos últimos dias derramaria do seu Espírito. E isto que vós vedes e ouvis é a promessa de Deus se cumprindo. E esse derramar do Espírito veio sobre aqueles irmãos. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar com ousadia a palavra do Senhor e dando testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. No capítulo 4, quando eles vão à oração, eles são renovados, são cheios novamente do Espírito Santo. No capítulo 8, quando Filipe está pregando em Samaria, envia para lá Pedro e João, quando eles chegam e oram por aqueles irmãos, impõem sobre eles as mãos, eles recebem o Espírito Santo. Quando Pedro vai à casa de Cornélio, no capítulo 10, e começa a pregar ali, e diz que quando ele abriu a boca e começou a pregar, caiu o Espírito Santo sobre eles, e eles falaram em línguas. Quando chega ao capítulo 19, Paulo está passando por um determinado lugar, encontra um grupo de discípulos, e Paulo diz, recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Ele diz, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Paulo orientou, ensinou a eles, depois orou por eles, impondo as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Então a promessa do derramamento do Espírito Santo foi uma promessa que Deus fez através de Joel, através de Salomão, através de Isaías, e que se cumpriu parte dela no dia de Pentecostes. E outra parte há de cumprir-se quando o Senhor Jesus vier para o seu reinado milenar nesta terra. Então, a promessa do derramamento do Espírito Santo que Deus fez, ele cumpriu, ele está cumprindo a cada dia, a cada tempo, a cada momento, chamando o seu povo para uma reunião de oração, para uma entrega, uma consagração. E nestes momentos que as pessoas se dão a Deus, Deus se revela para elas e pela manifestação do poder do seu Espírito Santo, Deus faz-se presente nesta vida. Foi assim ao longo dos séculos, nos despertamentos, nos avivamentos que a história relata para cada um de nós, nos dias atuais, onde está havendo o mover de Deus, o Espírito Santo de Deus está trabalhando, porque ele foi enviado para isto, para convencer do pecado, da justiça e do juízo, para guiar e ensinar em toda a verdade, para instruir, para orientar, para dar a palavra certa no momento da dificuldade, da perseguição, da provação, da necessidade. Esse Espírito Santo, ele precisa ter a prioridade na nossa vida, porque é ele que nos guia segundo a vontade de Deus, porque ele conhece a profundeza de Deus e conhece também a nossa necessidade. Então, a promessa do derramamento do Espírito Santo, ela está se cumprindo e vai completar-se no momento estabelecido por Deus. Mas temos também ainda a quarta e última promessa que quero referir-me nesta oportunidade. É quando o Senhor Jesus falou que ele iria à casa do Pai preparar lugar, mas ele viria outra vez para nos levar para si mesmo, para que onde ele estiver, estejamos nós também. E ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, mas vou preparar-vos lugar. Não vos deixarei órfãos. E quando os irmãos do primeiro século
começaram a ficar preocupados, porque a volta de Jesus era pregação corrente naqueles dias. Hoje dificilmente alguém prega a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, o encontro dos salvos com Cristo. Muitas pessoas pregam tantas coisas, tantas novidades, mas não pregam o essencial da palavra de Deus. E quando aqueles irmãos estavam preocupados, porque alguns irmãos estavam morrendo fisicamente, e eles ficavam preocupados, como é que ele vai encontrar Jesus, se ele não está vivo, se ele morreu. Então, o Senhor Jesus deu a revelação ao apóstolo Paulo, e ele escreveu aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 4, versículos 13 a 18, as seguintes palavras: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Eles vão ser ressuscitados, eles vão ser despertados do sono para ir ao encontro de Jesus. E como é que isto vai acontecer? Diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é a ordem do encontro com o Senhor. Os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. E diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, com os mortos que foram ressuscitados, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a promessa do arrebatamento. Jesus prometeu que vai voltar. Ele vai vir buscar o seu povo. Ele foi preparar lugar e nós o aguardamos para hoje. A volta dele está muito breve. É a coisa mais certa nesta terra. Será a volta gloriosa de Jesus. E o mesmo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, no capítulo 15, dos versículos 51 a 57, ouça o que ele escreveu. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E como será isto? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então cumprir-se-á. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Estas são as promessas que devem alimentar o nosso coração, que devem alimentar a nossa esperança. Em primeiro lugar, a promessa da derrota de Satanás. Ela acontecerá. Em segundo lugar, a promessa da edificação e do triunfo da igreja do Senhor ao longo dos séculos. Em terceiro lugar, a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E em quarto e último lugar, a promessa do arrebatamento da igreja. Aqueles que firmes e fiéis
esperam o Senhor Jesus Cristo para aquele grande e maravilhoso encontro. Se você ainda não faz parte deste povo que vai morar no céu, que espera dia a dia a volta gloriosa de Jesus, você pode hoje arrepender-se dos seus pecados, crer em Jesus, colocar a sua vida aos cuidados dele, porque ele te chama, ele te atrai para a salvação. Ele diz: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer te aliviar. Ele tem perdão para os seus pecados. Ele tem transformação para a sua vida. Venha, junte-se a nós, unamo-nos e, firmados na promessa, aguardemos o retorno glorioso e maravilhoso de Jesus Cristo, que muito breve acontecerá. Você não pode ficar de fora. Levante-se, encoraje-se, anime-se e vamos caminhar resolutos, crendo na promessa gloriosa do Senhor. E que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.